Boa noite. A live de hoje vai ser justamente para explicar como que funciona a parte da gestão jurídica de contratos e de conflitos e como isso está interrelacionado, né? Porque muitas pessoas não entendem que a parte da gestão jurídica, a parte de contratos e a parte dos conflitos que acontecem por conta de falhas de comunicação estão todas interligadas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é explicar como funciona a parte da gestão jurídica de um negócio de uma forma geral. Quando se trata de uma empresa, por exemplo, que necessita de um setor jurídico para acompanhar as demandas, uma empresa que justamente precisa ter um acompanhamento em relação aos seus contratos de prestação de serviço, um acompanhamento específico em relação à sua gestão de dados pessoais, de LGPD, uma empresa que precisa da gestão em relação aos seus funcionários, seus parceiros, contratos de uma forma geral, né? Seja de parcerias, seja de prestação de serviços, seja contrato de trabalho, ou até mesmo em relação à sua questão de marca, ou seu registro de marca. Então, gestão jurídica é uma questão multidisciplinar. Toda empresa precisa de uma gestão jurídica, sendo uma empresa pessoa jurídica, né? Sendo uma pessoa que presta serviços, um profissional liberal, que também precisa ter esse pensamento de empresa. E o porquê disso? Porque a partir do momento que a gente começa a ter essa prestação de serviços desse profissional liberal dentro do mercado, nós temos essa questão dos riscos jurídicos do negócio. Isso enquanto um profissional liberal, um profissional autônomo, isso enquanto uma pessoa jurídica. E esses riscos do negócio, riscos jurídicos, estão o tempo todo. É um plantão, gente, de risco jurídico. Então, pode acontecer a qualquer momento algum tipo de problema que precisa ter uma contenção da gestão jurídica daquele negócio, que precisa visualizar o contrato, que precisa fazer essa organização em relação à comunicação ali, em relação à pessoa jurídica e o seu cliente, o seu parceiro, o seu trabalhador, a própria pessoa física em relação também a esses setores de uma forma geral. Então, a parte de gestão jurídica diz respeito justamente a essa multidisciplinariedade de situações que podem acontecer dentro de um negócio. E sendo esse negócio enquanto pessoa jurídica ou uma pessoa física que faz esse direcionamento de prestação de serviços no mercado. Por que existe essa relação com contratos? Porque vamos pensar, gente, quando a gente tem um direcionamento específico de um negócio específico, ou até mesmo de um profissional que atua no mercado, então, dá um exemplo no mercado imobiliário, advogados, corretores, engenheiros, arquitetos, designers, isso tudo são negócios, e negócios possuem risco jurídico. E o que acontece? Quando você tem uma relação, um relacionamento com um prestador de serviço, com um profissional parceiro, ou com alguém que tem um acompanhamento maior ali dentro, né, um direcionamento no dia a dia enquanto funcionário, tudo isso é organizado e permeado enquanto justamente um contrato. Porque a regularização, a organização dessas relações, desses relacionamentos, são organizados por meio de um contrato. Muitas pessoas não fazem um contrato ou copiam um contrato da internet. Só que tem aquele porém, a depender da situação do negócio jurídico, a depender da situação específica que existe em relação à pessoa física, vai ter um direcionamento diferente desse contrato. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu trabalhei em 2021 no setor jurídico enquanto coordenadora de uma empresa do setor imobiliário. Eu era essa coordenadora jurídica e gerenciava tudo que acontecia ali. Então, vinha para mim desde resposta a e-mails, isso é uma espécie de comunicação, né? Então, o que eu falei lá atrás tem alguma coisa a ver dos contratos em relação à comunicação, em relação aos riscos jurídicos que acontecem o tempo todo. Então, era comunicação, eu tinha que responder e-mail, tinha que ver o WhatsApp, tinha que ver o que estava acontecendo nos comentários de posts de internet, por exemplo. Eu tinha que acompanhar esses atendimentos para ver se conseguiam dar esse atendimento real e se causava algum tipo de conflito, essa falha de comunicação. E, ao mesmo tempo, tinha que também fazer a parte dos contratos. Tinha que organizar, tinha que revisar esses contratos em relação a parceiros, clientes, fornecedores, o risco trabalhista que acontece nos negócios. Então, assim, é fundamental perceber
que a questão de gestão jurídica é multidisciplinar. Hoje em dia, nós temos um risco muito eminente, principalmente em relação à marca. E muita gente não tem noção disso. Eu até acompanho algumas colegas que são especializadas no registro de marca. E, gente, hoje em dia, quando a gente tem um negócio, joga informação na internet, tira foto, coloca material na internet, divulga, né? Isso aumenta a proporção de pessoas que têm acesso e, em contrapartida, pode acontecer algum tipo de cópia. Pode ter algum tipo de pessoa que vai copiar a logo, vai copiar o nome do teu escritório, o nome da tua empresa, o teu nome profissional. E são coisas bem diferentes no sentido de registro de CNPJ e registro de marca. O registro de CNPJ é a regularização da empresa, é o contrato social, que ali é fundamental justamente para definir a responsabilidade dos sócios, separar o valor das cotas societárias, verificar como que vai ser a questão da sucessão dessa empresa, toda essa regularização. E além disso também tem um acordo dos sócios que pode ajudar na regularização societária, nessa organização, nesse arranjo, para evitar conflitos entre os sócios. Nós também temos o registro de marca. E, gente, para vocês que estão aqui ao vivo, deixa eu até ver quem são, acho que devem ser provavelmente advogados. Mauro, Marina e Larissa, qual é a profissão de vocês? Quando você faz uma logo, boa noite, Veridiana. Quando você faz uma logo ou um nome profissional, a depender da situação, você fica suscetível a ser copiado. E quando você é copiado, se aquela outra pessoa que te copiou registrar primeiro a marca, ela pode te notificar falando que você não pode usar mais a sua própria marca. Então, assim, chega nesse momento de disputa de marca que você vai ter que resolver, ter notificação, ter que ir lá trazer as informações. Então, é fundamental prestar atenção nesse sentido de, caramba, já que a gestão jurídica é multidisciplinar, eu preciso ter uma noção básica de quais são os riscos principais do negócio. Quais são os riscos que acontecem no dia a dia ali. Então, nessa empresa do setor imobiliário que eu trabalhei como coordenadora, eu via que o risco era de imagem, né? Que a gente estava exposto ali nas redes sociais, os comentários que estão direcionados especificamente ali no caso. Também trazendo especificamente sobre a questão trabalhista, porque atuava, tinha as pessoas que trabalhavam nessas obras, como que era essa relação trabalhista. E os dados, gente, dado do cliente, o dado dessas pessoas da questão trabalhista, também tem esse risco de LGPD. E para além disso, tem todo o liame de comunicação. Porque tem a comunicação por e-mail, tem a comunicação pelo WhatsApp, tem a comunicação falada também, que fica aquilo, olha, sei lá, alguém falou sobre determinada situação específica, tem que formalizar por e-mail, não tem que formalizar no WhatsApp, como que funciona. Eu não tenho a menor ideia do que funciona. Perceber como que funciona a dentro profissão dessa da parte arquitetura? de gestão jurídica, Qual é o nós temos limite? Onde que eu preciso fases. contratar uma arquiteta? Diferentes áreas precisam ter esse acompanhamento, essa noção que eu tenho que de uma análise aqui. geral, né? De um olhar que tem essa expertise de perceber os riscos jurídicos. E isso vai também no contrato. Então, o contrato de prestação de serviço, será que está bem redigido? Será que tanto você, quanto o cliente, quanto seu parceiro, quanto seu empregado entende o que está escrito ali? Porque hoje eu vejo que acontece muito das pessoas não entenderem o que está escrito ali especificamente no contrato. Tem que mandar para um terceiro, uma quarta pessoa para corrigir esse danado desse contrato. E quando a gente tem um contrato mais alinhado com uma linguagem mais simplificada, fica mais fácil da pessoa entender, seja pela técnica do legal design, do visual law, que são técnicas novas na organização do contrato hoje, mas justamente para o quê? Evitar conflitos. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com a pessoa, vocês já conseguiram pautar de uma forma geral como que vai ser essa parceria, como vai ser essa venda desse projeto, essa venda desse serviço, como que vai ser esse direcionamento específico, como que é essa relação desse empregado, quais são os dados que estão expostos, como que acontece toda essa situação e como que os sócios lidam, né, com a relação societária, fica mais tranquilo você ter um pouquinho mais de direcionamento em relação às situações que acontecem. Porque é tão importante verificar que em determinados momentos
Você precisa ter uma noção mais simples para as pessoas entenderem a linguagem, a comunicação, porque elas se sentem mais tranquilas, se sentem mais acolhidas, elas conseguem entender o que está acontecendo. Quando a pessoa não consegue entender muito bem a linguagem, ela já começa a ter um recolhimento. Ela acredita, caramba, não sei, não estou entendendo como que funciona isso. Será que é bom? Será que não é bom esse contrato? Não entendi a linguagem. Será que eu tenho que mandar para um advogado? Será que essa pessoa está me enrolando? Vem muitas dúvidas. Quando o contrato é mais claro, mais direcionado, mais específico, as coisas ficam mais abertas, mais tranquilas para a pessoa conseguir entender. Boa noite, gente. Muito obrigada, Marina, também pelo feedback que você deu aqui. Boa noite, Mauro, Luciana, Luísa e Larissa. Se vocês puderem encaminhar essa live para outras pessoas que vocês conhecem pelo aviãozinho, isso aqui é fundamental para qualquer pessoa. Seja um profissional liberal autônomo, seja também especificamente para um advogado, seja para um mediador, seja para um profissional do mercado imobiliário. Porque gestão jurídica é aquilo que eu falei, é uma caixinha que tem muitas coisas envolvidas. E essa gestão jurídica vai desde a análise 360 desse negócio, para confirmar, para analisar quais são os riscos jurídicos, tão quanto também a ter esse direcionamento de como funciona esse contrato. E gestão de contrato, gente, vamos lá, até trazendo essa parte aqui da prática, né, da prática extrajudicial. A parte da gestão de contratos, você precisa entender qual é o tipo de pessoa que está do outro lado. Qual é a outra parte. Você vai ter um padrão de contratos, um direcionamento para quem é o seu cliente, para quem é o seu parceiro, para quem é o seu sócio, para quem é o seu empregado. Mas será que todos esses seus clientes, todos esses parceiros têm a mesma linguagem? Eles têm o mesmo foco em relação a determinados conteúdos no contrato? Vou dar um exemplo mais prático ainda. Se você tem um cliente que é advogado e um cliente que não é advogado, possivelmente o cliente que é advogado vai pedir mais questões técnicas, enquanto o cliente que é leigo, não necessariamente. Ele não vai entender muita coisa que está escrito em um contrato com juridiquês. O mesmo vale para pessoas de profissões diferentes. Então, vamos pensar um advogado e um contador. Será que o contador vai ficar mais preocupado com a questão de pagamento, de dinheiro, do que propriamente dito com o advogado, que é sobre o que está escrito no contrato? Então, assim, são detalhes que se precisa verificar na parte de contrato, na parte de redigir ele, né, de uma forma geral, bem como os pontos que tem nesse contrato. Porque o contrato, a gente tem uma espécie de checklist, que são alguns pontos gerais que todo contrato precisa ter. Para ter uma validade legal, para ser mais claro para a pessoa entender e para você conseguir mais facilmente ler o contrato quando for necessário. Então, nós temos a parte do objeto do contrato. O que está descrito nesse contrato? Para que ele serve? O que está acontecendo ali? E esse objeto, gente, é justamente a justificativa. Por que você está fazendo um contrato? Se for arquitetura, por exemplo, tá, você está fazendo um projeto de arquitetura, mas qual é o imóvel? Qual é a descrição desse imóvel? Onde que ele fica? Qual é o tipo de projeto? Será que a gente consegue ver especificamente? Se for uma prestação de serviço, a gente consegue descrever qual é essa prestação de serviço? Quais são as fases? O prazo que vai ter essa parte específica? Então, o objeto é uma questão principal. Eu vejo isso até em contratos imobiliários. Não sei se alguém que está aqui ao vivo agora trabalha de alguma forma em contratos imobiliários ou esbarra nessa parte de imobiliários, de imóveis, né? Chegou um momento da minha vida, enquanto gestora de contratos, né, na parte de extrajudicial de empresas, que eu tinha que analisar contrato por contrato, para ver o padrão, para ver as informações, para detalhar, para ter uma gestão de contratos, que muitas das pessoas não têm essa gestão, né, integrada, para entender quais são os contratos que estão ativos, quais que já fecharam, o que precisa fechar, o que tem de valor para receber, o que tem para pagar de uma forma geral. E essa gestão de contratos diz respeito principalmente a entender quais são as informações que nós temos girando. Então, daqui a pouco a gente começa a assinar vários contratos sem saber o que está acontecendo. Não tem essa previsão. Como eu trabalhei primeiro numa empresa que era do setor imobiliário e depois numa empresa que era para gerir escolas, então eu tinha que gerir justamente os imóveis dessas escolas.
Aí pensa comigo, 100 imóveis no Brasil todinho. Tinha que analisar contrato por contrato, documento por documento. Isso chegou no momento que eu vi, caramba, tem contrato que não tem nada a ver com o outro. Não tem a parte da descrição do objeto, eu não sei qual é o imóvel. Para vocês terem noção, tinha um contrato que eu entrava que só falava assim, ó, você vai ter que pagar 5 mil reais por mês. Eu fico, tá, beleza. Qual é o imóvel, né? Porque tem vários imóveis aqui nessa escola. São 4, 5 imóveis, mas qual é? Eu não sei hoje. Como que eu vou saber quanto que eu vou gastar de orçamento, por exemplo, de IPTU? Não vou saber, porque eu não sei qual é o imóvel. O mesmo vale, gente, para gerenciamento fora dessa parte de imobiliário, que eu estava falando da minha experiência enquanto coordenadora imobiliária. Mas pensa comigo, uma empresa ou um advogado, enfim, quem for, gente, tem vários contratos sendo fechados, seja de prestação de serviço, seja de parceria, etc. Se você não tiver um lugar para organizar isso, para gerenciar isso e como mapear as informações necessárias, você fica perdido. Porque fica muita informação rodando. Será que você sabe quais são os prazos, os valores? Consegue fazer gestão desses contratos? Porque, por exemplo, quando eu tive que gerenciar esses imóveis, eram contratos de aluguel. Contrato de aluguel, eu preciso saber quando que é o reajuste, qual é o valor do aluguel. Eu preciso saber também IPTU, qual é o valor do IPTU, qual vai ser a média do valor do IPTU, quando que paga, qual o vencimento, se tem desconto. Então é muita informação. Além disso, tem a parte de obras. Será que eu sei se eu posso, a empresa pode sozinha fazer a obra? Eu tenho que mandar uma notificação para o proprietário? Não? Como que funciona? Então a parte de contratos eu estou trazendo aqui para a parte de coordenação imobiliária. Mas é importante vocês perceberem que vocês lidam com contratos todos os dias. E eu tô falando do contrato formal aqui, o escrito. Mas, gente, todo combinado, seja de boca, seja escrito, é um contrato. E muitas pessoas não prestam atenção nisso. Pode ser um contrato que não é formal, não está organizado, não está muito bem escrito? Pode ser, mas é um contrato. Porque contrato é a mesma coisa que combinado. É uma espécie de negócio jurídico. Por isso que é importante você perceber o que você responde nas redes sociais para os seus clientes. Será que você deu um direcionamento específico para você deixou em aberto? Será que alguém vai interpretar errado? A parte também em relação à comunicação com os empregados, como que funciona isso? Será que alguém vai interpretar errado? Porque são combinados que a gente faz o tempo todo, são negócios que a gente faz o tempo todo, independentemente se tenha a linguagem jurídica, o escrito, né, o contrato escrito ou não. Quero perguntar aqui para vocês que estão no ao vivo agora, Luciana, Marina, Rosália, Larissa e Luciana. Qual é a profissão de vocês? Até para eu conseguir direcionar um pouquinho mais agora o conteúdo. Porque os pontos gerais sobre a intersecção sobre isso eu já trouxe. Que a gestão jurídica é multidisciplinar, você precisa ter uma noção específica dentro do negócio, qual vai ser a necessidade, vai ter que ver. Gestão de contratos é por conta dos relacionamentos que são firmados. E os conflitos é justamente pela essa falha desses contratos. Se os contratos não estiverem muito bem redigidos, pode ter essa falha da interpretação. E principalmente em relação à parte do combinado, o que é falado, né? Essa comunicação, como que acontece de uma forma geral. Luciana é advogada, mas nunca advogou. Mas você é advogado o quê? Recém-formado e nunca advogou? Bacharel? Como funciona? Boa noite, Alice, que entrou aqui agora. Marina, Larissa e Luciana, qual é a profissão de vocês? No que vocês trabalham hoje? Alice, qual é a sua área de atuação? Sou advogada também. Estou pensando em trabalhar como corretora de imóveis e posteriormente migrar para a área do cliente. Legal. Você já fez a parte especificamente do credenciamento para corretora já? Faz tempo que passei na OAB, mas nunca advoguei. Larissa trabalha em direito médico. Legal, Larissa. Sou advogada, mas nessa área estou iniciando agora. Qual área está iniciando? Ah, área de contratos. Legal. Corretora de imóveis tem uma imobiliária, Luciana. Beleza. Então a gente tem a maioria advogada. Boa noite, Mauro. Qual é a sua área?
vamos lá, eu vou tentar direcionar para vocês alguns pontos gerais, porque eu já tenho uma noção do público. Luciana, você enquanto corretora, você vai precisar ter uma atenção, principalmente em relação a essas questões também. Tanto de contratos especificamente, né, para saber qual é o tipo de contrato que você está levando ali para o seu cliente, para os seus parceiros de uma forma geral, se eles entendem isso, quanto você gerir esses contratos. Porque a partir do momento que você tem muitas informações soltas, você precisa entender quais são os tipos, um tipo de perfil de cliente, o tipo de perfil de parceiro, quais são os combinados que você fez, você precisa ter uma facilidade de encontrar. Então, criar um drive, criar uma planilha com os dados principais, né, desses contratos. Hoje nós temos sistemas também que gerenciam isso. Tudo bem que os sistemas são quando tem mais contratos, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, de imobiliário, que eu trabalhava no setor imobiliário, eu comecei com planilha. Então, era planilha com base de dados de 100 imóveis. Depois a gente precisou automatizar, então a gente ia contratar justamente um serviço, um sistema para gerenciar isso, porque é muita informação, a gente precisa receber notificações para acompanhar essa atualização de contrato, se o contrato terminou, não acabou, enfim, de uma forma geral. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Então, Luciana, é importante... Ah, legal, você já deu entrada no Cresce. Então, Luciana, é importante você perceber que quando você for fazer esses contratos, precisa ter um contrato muito bem redigido. Por isso que eu falo muito bem dessa parte de legal design, do visual law, porque é um contrato que tem um estilo de linguagem mais simplificada, para a própria pessoa entender o que ela está lendo. Então, se você é corretora, o teu cliente vai entrar ali e vai ver, caramba, bacana esse contrato, gostei. Aí, quando você for, por exemplo, criar uma logomarca, você vai precisar registrar. Se você tem uma imobiliária, como a nossa colega aqui, que eu vi a Luciana comentando, caramba, ela tem uma imobiliária. Ela, mais do que nunca, lida com gestão jurídica o tempo todo. Então, é contrato de compra e venda, é contrato de locação, é o orçamento de imóveis, é cliente. Então, por isso que é fundamental ter esse acompanhamento de um contrato que o cliente entenda, precisa ter essa revisão, para todo mundo estar nesse mesmo nível, nessa mesma direcionamento de uma forma geral. E por que eu digo isso, né? Porque muitas das vezes as pessoas esquecem de fazer o contrato e ainda por cima que seja legível para a pessoa. Manda aquele contrato padrãozão. O advogado, de certa forma, faz aquele juridiquês e encaminha para a pessoa. Só manda. E quando tem essa falha aqui de comunicação, pode ser que a pessoa não tenha entendido o contrato. Ela vai chegar lá na frente porque ela não entendeu o contrato e acha que alguém enrolou ela, reclamar, vai querer criar um conflito. Não quer dizer que esse conflito seja ruim, né? De uma forma geral, pode ser algo que precisa ser corrigido. Mas quando a gente tem uma gestão dos contratos, uma gestão jurídica, é uma questão ainda melhor de ser direcionado. Deixa eu ver aqui a área das outras colegas. Alice, qual é a sua área, Alice? Eu não vi aqui. Boa noite, Guilherme também que entrou agora. Larissa é advogada, deixa eu ver qual é a área dela. Direito médico. Larissa é melhor que eu também na área de direito médico, consegue ver que os contratos de planos de saúde têm falhas. Eles direcionam uma coisa e depois respondem outra para o cliente. Isso é porque, gente, falha de gestão do contrato. Ele não consegue mapear a diferença de um contrato para o outro, por exemplo. Não consegue observar a diferença dos planos. E aí, a Larissa, aqui nesse ponto, ela tem que gerir esses contratos para falar com o plano de saúde, para falar com o cliente. E essa gestão jurídica diz respeito a ela e diz respeito aos clientes dela também. Porque, ao mesmo tempo que o negócio é você, enquanto profissional, é o seu cliente também tendo contato. Então, essa gestão jurídica vai muito além de uma caixinha de, olha, a gestão jurídica é só fazer um contrato civil, tá? Não é, gente. Vai a comunicação também. Vai que a Larissa encaminha um e-mail que a pessoa não entende muito bem, que a pessoa não consegue perceber como que funciona essa parte específica.
O mesmo vale... Deixa eu ver aqui, ó, os outros pontos. Boa noite, Vinícius. O mesmo vale, gente, de uma forma geral, para as áreas que vocês trouxeram aqui. O Marcos, por exemplo, ele é de trabalhista. Pensa comigo. Uma empresa que não tem gestão jurídica da parte geral, não só trabalhista, né? Porque ele é trabalhista, ele é específico em ações trabalhistas, nesse movimento específico. Mas se uma empresa não tem gestão jurídica, a probabilidade de dar um problema, de se tornar uma dívida grande e essa empresa levar uma pancada até, por exemplo, chegar nesse momento de recuperação judicial é imensa. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas 2 empresas de ontem para hoje entraram em recuperação judicial. E essa recuperação judicial, gente, é gestão. É falha de gestão. Como que alguém chega hoje, me fala que tem dívida? Do nada, assim. Porque tem algumas empresas que falam que estão em saldo positivo, estão distribuindo lucro. E como que agora ela descobre uma quantidade de dívida? Não existe isso. E essa dívida pode ser de várias origens diferentes. Por isso que a gestão jurídica é fundamental. Porque a dívida pode ser cível, pode ser alguém que pediu indenização, alguém que processou de alguma forma geral. A dívida pode ser trabalhista, pode ser alguém que você não pagou direito as questões rescisórias, verbas rescisórias, o salário, etc. Essa dívida pode ser tributária, porque você não fez o danado planejamento tributário. Tem muita coisa envolvida que as pessoas não têm noção, principalmente quem é gestor de empresa de uma forma geral, acaba falhando nisso, porque a gestão jurídica é quase que um gerenciamento de patrimônio. Porque se chegou algum problema no jurídico, é porque teve uma falha anterior. Essa falha anterior, será que foi uma comunicação? Foi uma falha anterior em relação ao contrato? A maioria das vezes é, gente. Para quem é advogado aqui tá na live, eu vou fazer até uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para analisar jurisprudência? Por exemplo, eu parei para analisar algumas jurisprudências do lado imobiliário. Jurisprudência, para quem não é advogado aqui, gente, são as decisões de juízes. Então, são casos que já foram para o judiciário e se tornaram uma decisão de um juiz que ele resolveu lá, direcionou a solução que ele acreditou que era o do caso concreto ali. E o que acontece? Quando a gente analisa essas jurisprudências, a depender da situação, a gente vê que é alguma falha de comunicação, é uma falha do contrato, é uma falha em relação ao orçamento, é sempre relacionado a isso. Eu vou dar um exemplo prático. Imobiliário. Imobiliário, 90% das pessoas compram imóvel sem ver documentação. E para além disso, para além de não ver nada da documentação, tem um movimento também das pessoas não lerem um contrato, não saberem o que estão assinando. Então eu já vi uma quantidade significativa de pessoas que caem em golpes simplesmente porque chegaram lá, não assinaram nada, um corretor, alguém falou, olha, precisa do sinal, paga esse sinal X aqui. A pessoa paga o sinal, não viu o contrato, não viu o imóvel, não visitou o imóvel e depois perde o dinheiro. Aí, o que acontece? Vai lá no judiciário, eu quero meu dinheiro de volta. Quer o seu dinheiro de volta, tá? Essa falha foi onde? Não sei se ficou claro. A pessoa, para chegar lá no judiciário, pedir o dinheiro de volta, teve uma falha anterior. A falha foi o quê? Falta de gestão jurídica. Porque a pessoa não analisou documento, a pessoa não analisou contrato. Nem todo mundo é obrigado a saber. Isso é óbvio, porque tem pessoas que são formadas na área jurídica. Mas a partir do momento que você contrata, que você dá direcionamento para outra pessoa, falando, por comunicação escrita, comunicação falada, a partir de você faz isso, você se submete ao risco. E é isso que eu tô falando, sabe, gente? Em relação ao risco jurídico que acontece todos os dias. É aberto direto o risco jurídico. Eu dei um caso prático aqui sobre sinal. Eu já vi várias pessoas caírem nesse golpe de sinal. Mas dando outra situação. Em relação a... Vamos dar um outro exemplo.
de contratos. Uma pessoa chega no final e quer justamente, chegou no contrato, não entendeu o contrato, quer parar de pagar. Simplesmente porque ela disse que não entendeu o contrato, que a outra pessoa não prestou o serviço e ela não entendeu qual é o serviço, quer parar de pagar. Gente, para essa pessoa parar de pagar um contrato, obviamente que tem um contexto, tem outras coisas relacionadas. Mas para uma pessoa parar de pagar o contrato, é porque aconteceu muita coisa aqui, tem todo o contexto. Mas um dos pontos que acontece aqui é falta de gestão jurídica, falta de gestão de contratos, falta de gestão de conflitos. Porque se essa pessoa chegou até o judiciário, outra questão que eu quero trazer aqui, se a pessoa chegou até o danado judiciário para pedir o juiz para resolver, ela não conseguiu resolver antes no extrajudicial. Se ela não conseguiu resolver antes, ela não conseguiu resolver pelo contrato, ela não conseguiu resolver na comunicação, na negociação. Então, para chegar no judiciário, teve toda essa falha anterior da gestão de contratos, da gestão jurídica, da gestão de conflitos, para chegar lá no judiciário. Gente, o judiciário brasileiro é um dos que tem mais ações e é o mais caro do mundo. Isso eu não estou falando da boca para fora, é estatística. Então, assim, são questões que acontecem no dia a dia que é tudo reflexo de falta de gestão jurídica, de gestão de contratos, de gestão de conflitos. Outro pulo do gato que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas das vezes a pessoa tem um contrato, redigiu o contrato, mas não tem uma gestão de conflitos. Ah, fiz o contrato, tá tudo certo, Cássio, o contrato tá lá. Aí eu vou ver a cláusula de conflito da pessoa. Você não sabe qual é a notificação, você não consegue notificar, não consegue conversar com a pessoa, porque não existe a cláusula de notificação do contrato. Segundo ponto, muitas das vezes não existe também a cláusula de conflito. Tem aquela cláusula padrão, o foro é da capital, o foro é do imóvel, o foro é do não sei o quê. Gente, vocês não conseguiram pensar numa cláusula específica de como resolver um problema que acontece em relação àquele contrato específico, aquele relacionamento. É por isso que é complicado você criar um padrão para tudo. Você consegue ter um checklist de direcionamento de elementos do contrato para acompanhar. Agora, trazer e copiar e colar para todas as pessoas, isso não vai dar certo. Em algum momento vai ter algum risco jurídico. Porque são pessoas diferentes no contrato. Então, são pessoas que vão interpretar a situação de forma diferente. E se você não tem uma cláusula de notificação, principal ponto aqui para quem está aqui no ao vivo, cláusula de notificação no contrato. Se você não tem uma cláusula de notificação, você não consegue encontrar a pessoa por telefone, por e-mail, por endereço, e você não tem uma cláusula de gestão de conflitos, seja falando que vai ser uma negociação, se vai ser uma mediação, falando outros tipos de alternativas para determinados casos de rescisão ou de falta de comprometimento de uma das partes, você está no risco. E entrando no judiciário, gente, o custo de judiciário é imenso. Eu sei disso porque eu trabalhei numa empresa, em duas, né? Trabalhei em duas empresas. Então, coordenei em 2021 um setor jurídico de uma empresa de imobiliário, beleza, de construção. Em 2022, coordenei o setor imobiliário de uma empresa de gerenciamento de escolas. Papo de 100 escolas no Brasil todo. Pensa comigo, isso porque eu não era do jurídico lá dessa segunda empresa. Pensa comigo, todos os dias acontecia uma treta diferente em relação ao aluno, a pai de aluno, a pagamento de mensalidade, a briga de professor com aluno, professor com coordenação. Era todo dia um problema diferente que chegava por e-mail, que eu vi o jurídico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a mesma coisa acontecia comigo. Eram os proprietários reclamando, era alguém reclamando. Tudo isso por falta de gestão de contratos, por falta de gestão de conflitos. Isso trazendo esse contexto da empresa que eu gerenciei o setor imobiliário ano passado. Agora, na outra empresa, do setor jurídico, que eu gerenciei basicamente multidisciplinar, né? Era uma empresa do setor imobiliário, mas esbarrava em tributário, esbarrava em trabalhista, esbarrava na parte de registro de marca, de comunicação, de conflito. E o que acontece? A partir desse momento que não tem esse direcionamento específico, poderia acontecer qualquer coisa. E não teria como ter um método para resolver. Tudo era urgente. Porque, caramba, eu não sei o que é o problema real. Eu não sei resolver, porque eu não tenho uma metodologia para resolver. Eu não fiz um treinamento para qualificar essas pessoas também, que gestão jurídica, gente, também envolve a qualificação.
tanto do jurídico quanto do advogado que acompanha isso, porque depende se a pessoa tem um jurídico específico, ou se ela tem um advogado específico, quanto dos profissionais que estão envolvidos. Porque se é uma empresa, tem muita gente ali relacionada, tem muita gente que está acompanhando essa situação. Fui administrador há 26 anos e advogado há 36 anos. Caramba, tempo pra caramba, homem. Vinícius comentou, um dos maiores problemas das empresas no Brasil é a ausência de cultura de prevenção e orientação jurídica prévia. Exatamente. Porque tudo se torna urgente se você não sabe se realmente é uma urgência. Se você não sabe resolver, tudo vai ser urgente. Porque você vai ficar desesperado para resolver logo, porque você vai achar que é a pior coisa do mundo. É um risco muito grande. E aí a gente tem dois lados da moeda, né? A gente que trabalha em empresa e trabalha para empresa de uma forma geral, a gente percebe que tem os dois lados da moeda. Tem a galera que se direciona justamente de estar totalmente desesperado por não ter uma gestão jurídica, uma gestão de contratos e de conflitos. Essa pessoa fica desesperada por qualquer coisa que acontece, ela fica com um alarme geral. Tudo que acontece ela fica desesperada. E além disso, tem a outra pessoa que, pra ela, assim, é tudo tranquilo, não vai acontecer nada, não tem risco, é beleza, pode jogar pra frente, não vou pagar essa dívida não, vamos esperar ele reclamar no judiciário. Sendo, gente, pensa comigo novamente, contrato você faz de forma preventiva, organiza, conversa com a pessoa, negocia na hora e isso já vai estar definido. E o contrato você já consegue fazer gestão de conflitos e de comunicação. Ok. Quando você vai para o judiciário, conta básica. Isso daqui é economia processual, basicamente. Você vai pagar os honorários do advogado, que já vai ser mais alto que um advogado que vai cobrar por contrato, porque o contrato é preventivo. Por quê? É muitos anos. Gente, ação judicial é um papo de 5 anos rolando. Então, vai ter os honorários do advogado, vai ter os custos judiciais e ainda por cima vai ser o tempo, a ampulhetazinha passando. E a depender da situação que está esse profissional ou que está essa empresa, vai ser complicado você retornar depois. Você fazer essa contenção, prevenir. Você vai ter que fazer uma matinê para fazer todas as negociações, para bater todos os débitos, para ver todas essas dívidas. Deixa eu ver aqui a parte dos comentários. Cássia, pela sua experiência, qual é o nível de taxa de adesão a essas formas de alternativas de resolução de conflitos? Olha, é complicado, por quê? Tem essa situação da cultura. Geralmente a pessoa conhece o quê? O processo judicial. Ela quer ir direto no processo judicial porque ela não conhece os outros métodos. Ela não consegue ter essa cultura do contrato anterior. Show. Mas a partir do momento que ela tem esse problema e ela quer entrar na ação judicial e tem alguém que demonstra para ela que, olha, você pode fazer um outro caminho e a partir desse caminho aqui você pode copiar isso para os outros, essa pessoa acaba indo mais para esse lado. Eu tive, por exemplo prático de aluguel. Eu tive um caso com uma cliente, com um casal, no caso, que eles descobriram que tinha gato no imóvel. Imagina, descobriu que tinha gato no imóvel, então eles quiseram encerrar o contrato antes do final. Eles quiseram sair desse imóvel logo, porque eles não se sentiram seguros e com medo justamente de ter uma ação contra eles, né? Uma ação da Light contra eles, cobrando isso, etc. Então eles entraram em contato comigo desesperados, já querendo pedir ação judicial. Cássia, eu quero sair do imóvel, eu quero fazer ação judicial, eu vou sair de um dia para o outro, não quero saber... tô com medo do dia pro outro aparecer Light aqui, não sei o que, a Light tá fazendo fiscalização e etc. Aí eu fiquei, tá, beleza, vocês querem ir pra ação judicial logo de cara? Eu perguntei mais ou menos como que era o contexto, vi o contrato, analisei quem era a outra pessoa e tal. Aí eu fiz a seguinte proposta, olha, não sei se vai ser bom você agora, de uma hora pra outra, largar as chaves lá e sair. Porque quando você larga as chaves...
o contrato continua rolando. A pessoa pode do outro lado te falar que não sabia que você tinha saído. Ainda mais que o seu contrato não está bem redigido, não tem uma cláusula de notificação. Você vai ter que mandar uma carta pelo títulos e documentos para avisar que você deixou a chave, por exemplo. Ou você vai ter que especificamente mandar essa chave. Então, assim, eu falei, gente, é um risco imenso. Pode ser que role a ação judicial e você tem que pagar, sei lá, 1 ano de aluguel se o juiz acreditar que você fez má fé. Se ele não acreditar nessa sua história sobre a parte de gato, etc. Então, eu expliquei para essa cliente especificamente e falei, olha o que a gente pode fazer. Eu vou entrar em contato com a advogada, com o proprietário, quem for, que estiver do outro lado. Vou fazer uma notificação extrajudicial. Eu até falo muito disso aqui nas redes sociais. Fazer uma notificação extrajudicial, vou explicar a história, vou falar que vocês querem sair do imóvel em sei lá quanto tempo e que só vai pagar o valor da diferença do aluguel até agora. Ah, ela aceitou. Ela falou, beleza, mas você acha que vai ser tranquilo a gente fazer isso? Olha, vai ser tranquilo, eu vou ver pelo tom da resposta da notificação. Encaminhou a notificação certinha, a pessoa respondeu num prazo, e aí a gente já ia finalizar isso, né? Eu ajudei na intermediação do pagamento, nas contas, enfim, desse orçamento que tinha que ver que estava aberto, que não estava, que ia ser pago, que eu não ia. No final das contas, eu fiz o termo de quitação do contrato e de entrega das chaves. Eu fiz a vistoria. Eu fui no imóvel, fiz a vistoria porque os clientes não queriam ter contato com o proprietário. Fiz a danada vistoria, fiz assinar, né, as questões lá do imóvel e devolveu. E eles ficaram assim super aliviados. Caramba, a gente resolveu em 2 meses, 1 mês. Que foi o tempo de troca de notificação e eles saírem do imóvel. Eu entregar a chave, fazer a vistoria. Eles ficaram assim, caramba, foi muito rápido. Aí foi o que eu falei, tipo, se vocês fizessem isso pro judiciário, talvez até ter essa liberação do juízo para fazer a diligência, etc., ia demorar muito. Então, assim, foi um direcionamento que, depois que essa pessoa aqui passou por isso, ela me procurou outras vezes, até para análise de contrato de um outro contrato de locação. Pediu, Cássia, eu quero ver desde o início o contrato de locação, porque eu não sei se vai ter essa cláusula aí para ajudar. Então, assim, é importante perceber, gente, que é cultural. O cliente chega, é óbvio que ele não vai conhecer, ele não vai saber. Muitos advogados não conhecem e não sabem atuar numa audiência de mediação. O meu TCC foi sobre audiência de mediação justamente por isso, que eu vi que a maioria das pessoas não sabiam como funcionava a audiência de mediação. E, gente, a audiência de mediação é uma importante ferramenta. Isso dentro do processo judiciário, né, no processo civil, e também como uma ferramenta pré-processual. Nós temos a mediação pré-processual. E quando a pessoa passa para essa mediação pré-processual, ainda tem abatimento das custas judiciais. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos é assim. Não sei quais são as pessoas dos outros lugares. Mas o que acontece? É tudo uma questão de cultura. Então, você vai ter que explicar, vai ter que demonstrar quais são os riscos indo para ação judicial, como que funciona a parte do extrajudicial, como que vai ser o valor das custas, enfim, no tempo. Porque a pessoa, quando chega, ela não sabe de nada. Ela vai direcionar o que ela mais conhece, o que mais ouve falar, né? O que é mais fácil entender, que é justamente essa parte do processo judicial. Todo mundo conhece o processo judicial, o juiz vai resolver. É o que está em WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Agora, entender como funcionam os outros métodos já é outra questão. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma dica que vocês querem? Alguma dúvida? Ah, que bom, Larissa. Luciana, Marina, Alice, Guilherme, Larissa, Luciana, de novo. Tem 2 Lucianas aqui. Vocês querem tirar alguma dúvida específica? Seja sobre gestão jurídica, contrato, essa parte de conflito, comunicação, imobiliário, porque eu atuo mais no extrajudicial imobiliário. Se eu comentei que eu fui de uma empresa específica de construção, né, civil aqui do Rio de Janeiro, e também o setor imobiliário de uma outra empresa que gerencia escolas. Deixa eu ver. Luciana, eu quero uma dica de curso de contratos. Olha, Luciana, vou ser bem sincera contigo.
Hoje eu estudo mais contratos por doutrina de uma forma geral. Então eu estudo cada tipo de contrato quando acontece. Apareceu um cliente de contrato de locação, eu vou estudar a doutrina, vou ler a lei. Eu já tenho um método porque eu já trabalhei mais tempo com isso. Mas geralmente hoje eu não conheço um curso específico de contratos. Então não tem como te dizer isso daqui. Mas uma coisa que eu tô me organizando para fazer daqui a pouco é as partes direcionadas justamente a Visual Law e Legal Design, por exemplo. Eu penso em fazer uma oficina específica disso. Tanto porque eu tenho essa prestação de serviço, né? De fazer esses contratos, seja para empresa, seja para imobiliária, seja para um profissional no mercado jurídico, profissional imobiliário, seja também de uma forma geral para as pessoas conhecerem, né? Porque o Legal Design Visual Law é muito bacana e muita gente ainda não conhece, não aplica, não sabe como funciona. Indique doutrinas pra gente, por favor. Olha, foi o que eu falei. Os contratos que eu aplico mais especificamente em imobiliário. E de prestação de serviço, gente, é o básico que tem no Código Civil, que são os elementos do contrato. Então, não tem uma doutrina específica que eu utilizo para contratos hoje. Eu tô até pesquisando algumas. Mas de imobiliário eu uso esse daqui atrás, esse livrão verde, por exemplo, que é o Scavone, que tem tudo de contrato imobiliário. Eu também uso outras questões para imobiliário em si, né? Tem o livro de condomínio aqui, também específico, o livro de incorporação. O livro também que tem aqui atrás de aluguel. Então, assim, é bacana vocês entenderem que contrato é a base de tudo. Mas não necessariamente você precisa ter uma doutrina de contratos. Eu faço contratos a depender da situação. Então, hoje eu não tenho uma doutrina. E nem conheço um curso específico. Mas é que tá, né? Talvez eu faça um curso, então, pra vocês de contratos, um curso de gestão jurídica. O que vocês acham? Vocês terem interesse, gente? Visual Law também é bacana. Eu posso fazer também algum de Visual Law. Quem tiver interesse, inclusive, a ter algum tipo de direcionamento específico, tirar dúvidas sobre a parte de gestão jurídica, de contratos ou de conflitos, é só me avisar. Eu vou começar a trazer ainda mais sobre esse tema aqui nas redes sociais. Faz um curso de contratos e gestão jurídica. Ah, bacana. Porque o que acontece? O que acontece muito é as pessoas não terem muita noção, né? Como funciona a gestão jurídica, a gestão de contratos, de conflito. Já que vocês estão com interesse, acho que é bacana. Vocês já me seguem aqui nas redes sociais, né? Porque qualquer coisa, se eu avisar... Para quem é advogado, né, de outras áreas, estou disponível para parceria. Que eu vi que tem a colega aqui de direito médico, tem a galera também de outros tipos de área de atuação. E para quem é de imobiliário também, rapaziada. Que eu vi que tem a Luciana aqui, que tem uma imobiliária, Luciana. Se você precisar de um direcionamento específico de contratos, tirar alguma dúvida, só falar comigo. Luciana, o que é Visual Law? Eu vou dar um direcionamento geral, o que é Legal Design e Visual Law. Lembra que eu falei que eu estava falando de contratos? De como que se escreve contratos? Os contratos em geral que as pessoas fazem são aqueles contratos só preto e branco, que copia e cola e tal, que tem aquela linguagem mais pesada de juridiquês que possivelmente você não entende tão fácil, né? Porque se você é mais voltada para imobiliária, talvez você não consiga entender muito bem. E o que é o Visual Law? Visual Law é pegar esse contrato de uma forma geral, que já é um instrumento, uma ferramenta jurídica, e transformar ele em um documento que tenha técnicas de visão. Então, a pessoa vai conseguir ler o contrato, ver o contrato, e vai ter alguns tipos de figuras, alguns tipos de espaçamentos, justamente para a pessoa conseguir ver de uma forma mais simples, sabe? O que acontece muito? Esses contratos, geralmente, são muito... básicos, vamos dar uma questão geral assim, vários parágrafos, uma linha embaixo da outra, tudo em cima, com palavras técnicas que a pessoa não entende. O Visual Law é justamente a forma de organizar esse contrato,
para ficar mais legível para a pessoa observar e entender o que está escrito ali. Dá um exemplo prático. Quando o contrato é simples, é de linguagem jurídica normal, juridiquês, a pessoa vai passar o olho ali, vai ser difícil dela entender quais são as cláusulas, porque só vai ter essa separação por títulos. Agora, quando é visual law, geralmente vai ter uma figurinha do lado para simbolizar qual é o tipo de cláusula que está descrita ali. Então, prática. Se a cláusula é de pagamento, vai ter um R cifrão do lado, para a pessoa já bater o olho e identificar que é um R cifrão. Isso é o visual law, que é uma parte de organização visual, para ser mais fácil, tanto para o profissional que trabalha, quanto para o cliente, para o parceiro, quem for, ler esse contrato e entender logo de cara, entendeu? E o legal design, que é o que eu tinha falado antes, é justamente a forma de elaborar o documento. Porque em vez de ser o documento básico para todo mundo igual, você vai entender qual é o seu tipo de cliente, o que é importante para ele, como que é a linguagem que ele entende para fazer o contrato direcionado para o tipo de cliente. Então é algo mais específico, sabe? Não é aquele padrão que você copia e cola da internet e traz todo mundo igual. Luciana, se você quiser, depois a gente conversa mais especificamente sobre o tema. Não sei se você já me segue nas redes sociais. Pelo que eu vi aqui, sim. Me manda depois um direct pra gente conversar sobre essa parte legal design e visual law pra eu te explicar alguns pontos. E Marina, Larissa, Thalita, se vocês quiserem depois alguma questão de parceria específica de imobiliário, de contrato, nessa parte de organização, de gestão, enfim, de uma forma geral, a gente pode conversar também. Bom, gente, eu imagino que todo mundo já tenha entendido de uma forma geral como que funciona essa parte de gestão jurídica, contratos e conflitos e como que eles estão relacionados. Queria perguntar pela última vez se alguém tem alguma dúvida ou quer alguma dica, alguma consideração, porque eu já vou finalizar a live, que a ideia da live era ser bem rapidinha para vocês conseguirem entender a forma geral de como funciona. Achei ótimo, Larissa falou que vai ser minha aluna. Olha que legal, a Ana também estava aqui. É isso, então, gente. Quem puder clicar aqui no aviãozinho para encaminhar para os amigos, para conhecerem, entenderem como que funciona essa relação da gestão jurídica, de contratos e da parte específica de conflitos, que isso daqui é o básico que eu trouxe. Tem muita coisa assim envolvida em cada uma dessas caixinhas. Fiquem atentos. Que, por exemplo, como eu divulguei aqui, vai ter um workshop de advocacia extrajudicial aqui na capital do Rio de Janeiro. Então, para quem tiver interesse sobre esse workshop de advocacia extrajudicial, um dos temas vai ser contratos, além dessas outras questões de multidisciplinariedade que tem a ver com a gestão jurídica também. E a advocacia extrajudicial é justamente você não ser compelido a entrar no judiciário, né? Tudo que você faz antes de trazer esse instrumento específico. Boa noite, gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês conhecerem um pouco sobre gestão jurídica de contratos e conflitos. E quem precisar de alguma coisa sobre questões de imobiliários de uma forma geral, só me avisar. Obrigada, gente. Boa noite.